Olá Brasil, chegando aqui com vocês pessoal, dessa vez vamos dar continuidade àquela nossa conversa sobre o Espírito Santo. E dessa vez eu quero falar sobre o Espírito Santo no ministério. Antes de Jesus, no caso, ascender aos céus, ele falou para os seus discípulos que era necessário que eles tivessem uma experiência, claro, com o Espírito Santo. Jesus fala que o Espírito Santo era a promessa do Pai e que era necessário que eles fossem revestidos, claro, de poder, do dunamis de Deus, o poder de Deus. E na sua última reunião ele disse para os seus apóstolos para que eles ficassem em Jerusalém orando, esperando que a promessa se manifestasse. Em Atos capítulo 1 e versículo 4 diz assim: e ele determinou que eles não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do meu Pai, que ele disse, de mim ouvistes. Por que Jesus se preocupou tanto em relação a essa questão dos discípulos, eles terem essa experiência, claro, com o Espírito Santo? Nós podemos dizer que o Espírito Santo daria vivacidade àquilo que eram as palavras que os apóstolos haveriam de pronunciar, ou seja, a palavra seria uma palavra viva, uma palavra avivada, uma palavra de autoridade. É necessário que todo ministro, que todos aqueles que querem se envolver com o reino de Deus, em relação, claro, a dar continuidade, claro, a esta missão, que tenham uma experiência, não é? Isso não é um dogma, isso não é uma imposição, mas isso é algo que o próprio Jesus, ele determinou. Ou seja, a palavra seria uma palavra com muita autoridade, com muita unção, uma palavra que traria uma revolução, algo que seria notório. O poder de Deus se manifestaria, claro, através dos seus apóstolos e, claro, em seguida, através, claro, da igreja. Todos aqueles que almejam ou que desejam ou que tenham esse sonho nos seus corações de darem seguimento ou prosseguimento, claro, a essa obra ou a essa missão, é necessário ter essa experiência. A pergunta é: como que você pode ter essa experiência? A resposta é o seguinte: é através da oração, é através, muitas vezes, do jejum, muitas vezes da obediência. E Deus é quem orienta cada pessoa em particular, não é? O caminho que ele deve percorrer para, claro, obter a plenitude do Espírito ou do dunamis de Deus. Nós observamos que nos dias atuais os altares eles estão rachados. Claro que eu seria injusto em generalizar, mas o que é um altar rachado? Um altar rachado é um altar sem unção, é um altar sem autoridade, é um altar sem a manifestação dos sinais, dos prodígios e das maravilhas que Paulo bem descreve nas suas epístolas, nas quais ele diz que seu ministério ele não foi manifesto com autoridade humana, mas com sinais, prodígios e maravilhas. O Evangelho, na verdade, é a autoridade de Deus que se manifesta no homem, através do homem, claro, para alcançar os demais. Paulo, em uma das suas epístolas, ele diz o seguinte, pessoal: não extingais o Espírito. Extinguir o Espírito é não reconhecê-lo, é não recebê-lo, é não amá-lo, é você não... Enfim, todos aqueles que reconhecem o Espírito Santo são pessoas tremendamente abençoadas e a sua mentalidade é uma mentalidade convergida a Cristo, porque o Espírito Santo revela Cristo, ele manifesta Cristo na vida de cada um de nós. Que o Espírito Santo ele foi nos enviado para nos ungir, para manifestar Cristo através de nós, e ele também tem a missão de ensinar, não só de ensinar, mas para interceder com gemidos inexprimíveis as nossas orações, aquilo que nós não sabemos exprimir ou nos expressar,
ele leva diante de Deus e expressa por nós. Logo nós podemos entender que o Espírito Santo é uma pessoa. Por que ele é uma pessoa? Porque ele tem sentimento. A palavra diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus que habita em vós. E a palavra também diz que o Espírito Santo ele tem ciúme de cada um de nós. Ela diz que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Nós não devemos blasfemar contra o Espírito Santo, porque a Bíblia diz que é um dos pecados que Deus não perdoa. Eu entendo que essa blasfêmia é uma blasfêmia consciente, ou seja, quem fala com consciência, com conhecimento. Então o Espírito Santo ele é muito importante numa vida ministerial e também na vida da igreja como um todo. Ele manifesta os dons, como eu falei na vida anterior, ministeriais e também os dons espirituais, que são distintos. Os dons ministeriais, eles são manifestos, ou seja, eles são contínuos. E os dons ministeriais, eles manifestam-se em momentos que Deus achar propício, usando, claro, aquela pessoa para aquilo que for necessário. Ou seja, nós não temos nenhum tipo de poder, de posse sobre os dons espirituais, porque a palavra diz que o dom não é nosso, o dom é do Espírito e ele se manifesta em nós justamente para aquilo que for útil, claro, para o reino. Paulo diz aos Coríntios ou é aos Gálatas, ou é em Efésios, ele diz assim: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. A palavra encher ali significa transbordar. Quando o Espírito Santo desce ali no capítulo 2 de Atos, que ali o Espírito se manifesta na vida, no caso dos 12, e ali houve algo sobrenatural, algo tremendo, algo extraordinário da parte de Deus. Ali é inaugurado, a gente pode dizer, um novo tempo na igreja. Ali começa-se a missão, começa ali justamente um tempo sobrenatural, especial, onde iria ali se manifestar a autoridade divina na vida dos apóstolos, por intermédio, claro, do Espírito Santo. O Espírito Santo ele iria justamente trazer aquele avivamento, despertamento, autoridade. Foi algo que marcou a igreja primitiva, Nos dias atuais existem avivamentos, mas eles são segmentados e eles estão, claro, em outros níveis. Avivamento, muitas pessoas confundem e acham que avivamento é só falar em línguas, é só a manifestação dos dons espirituais, coisas assim desse tipo. Avivamento também é você combater e confrontar, claro, o pecado. O Espírito Santo na vida ministerial, ele é essencial e necessário. Muitas pessoas não conseguem entender o que é a plenitude do Espírito Santo, E às vezes aparecem muitas coisas que não condiz, ou enfim, porque a pessoa não entendeu ou porque não foi ensinada, e ela tem uma atitude e comportamentos que são assim um pouco esquisitos. É necessário, claro, um avivamento no Brasil. Eu acredito que esse avivamento ainda vai se manifestar numa plenitude maior. O avivamento ele vem através de 3 canais. E quais são eles? Muitas pessoas aqui na internet elas falam que o avivamento vai vir através da oração e tão somente a oração. Eu quero dizer para você o seguinte: se o avivamento vier através da oração, só a oração, esse avivamento ele vai ficar um avivamento deformado. O avivamento, primeiro, ele tem que ser surgido pela palavra, segundo, pela oração, terceiro, pelo jejum, quarto, pela santidade, quinto, pela renúncia, sexto, pelo temor a Deus e sétimo, por amor às almas que estão perecendo. Essas características, elas revelam um verdadeiro avivamento, ou seja, são pilares, são alicerces que tem que ter dentro de um avivamento. Se o avivamento tiver só oração e não tiver palavra, vai gerar problema, vai gerar fanatismo. É o que tem acontecido em muitos lugares. Tem que haver justamente esses pilares: oração, palavra, jejum, santidade, renúncia, abnegação, claro, o amor pelas vidas. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que tenha lhe ajudado. Assine o canal, ative as notificações e também compartilhe esse vídeo com mais pessoas no Zap, se você puder, tá bom? Vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês e a gente se vê.